Oi, tudo bem? Esse grupo ele tem como objetivo apresentar sobre a toxicologia do chumbo, da disciplina de Fundamentos de Toxicologia, que é administrada pela professora doutora Ana Maria da Silva Maia. Esse grupo é composto por Adriane Nicole Vieira Paz, Gabriel Silva Soares e Endria Virginia Alves da Silva. O sumário. Aqui a gente vai abordar alguns conceitos, onde a gente vai começar falando primeiramente sobre a introdução, sobre a toxicocinética do chumbo, que está a absorção, distribuição, metabolismo e biotransformação do chumbo e o processo de excreção. Também a gente vai abordar o efeito à saúde, vamos falar também sobre a toxicodinâmica, o tratamento e, por fim, a conclusão. Olá, eu, Adriane, vou falar um pouco sobre a introdução, a absorção e a distribuição do chumbo no organismo. Bom, o chumbo ele é um elemento de ocorrência natural, amplamente utilizado há milhares de anos. Atualmente, ele é um dos contaminantes mais comuns no ambiente, né, devido às inúmeras atividades industriais que favorecem a sua grande distribuição. Assim, todos os seres humanos têm chumbo em seu organismo, né, como resultado da exposição às fontes exógenas. Então, essa intoxicação por chumbo ela é chamada também de saturnismo, que é o acúmulo de chumbo no corpo, geralmente ao longo de meses ou anos. Porém, esse metal ele não possui função fisiológica conhecida no organismo, e seus efeitos tóxicos sobre os homens e animais eles já são conhecidos há muito tempo por afetarem praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Por isso é importante a gente entender melhor sobre a toxicologia do chumbo, né, para conhecer seus riscos, efeitos e também como se proteger da exposição desse metal. As propriedades físico-químicas. O nome químico chumbo, a fórmula molecular dele é pela sigla Pb, que é derivada do nome latim plumbum. Ele é um metal tóxico, cinza azulado, sem odor, ele é maleável, sensível ao ar e também ele é um mau condutor de eletricidade. Sua massa molecular é de 207,2, o número atômico 82. Ele pertence ao grupo 14 na tabela periódica. Em temperatura ambiente, ele fica em estado sólido. Tem também o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a densidade. E ele também é insolúvel em água e ligeiramente solúvel em álcool. O chumbo ele existe nas formas orgânica e inorgânica, e ambas são tóxicas. O chumbo orgânico ele é absorvido pela pele e ele é mais tóxico do que o inorgânico, né, por ser mais rapidamente absorvido. Isso se dá porque eles são lipossolúveis, né? Isso faz com que eles sejam mais fáceis de ser absorvidos. Já o chumbo inorgânico, ele é o que se encontra mais disseminado no ambiente. E eles são absorvidos apenas por via inalatória e digestiva. Os compostos orgânicos mais comuns são o chumbo tetraetila, o tetrametila, líquidos incolores, viscosos, oleosos e voláteis. Já os compostos inorgânicos mais comuns são o acetato de chumbo divalente, o cloreto de chumbo, cotumita, o óxido de chumbo, litárgio, o sulfeto de chumbo, galena, o sulfato de chumbo, anglesita, o carbonato de chumbo, cerusita e o cromato de chumbo, crocoíta. Com muitas propriedades utilizadas, o chumbo ele passou a ser empregado em diversos segmentos. Né? Com isso, os trabalhadores que manipulam eles estão suscetíveis aos riscos de exposição e também à toxicologia do chumbo. Né? As principais áreas que utilizam essa substância são em mineração, fundição e refinamento de chumbo, indústrias químicas e de construção, em ingredientes de soldas, em material de revestimento na indústria automotiva, em protetor contra radiações ionizantes, em armas de fogo e munições, e também em tintas, corantes, vernizes e esmaltes. Aqui tem essa ilustração que mostra também fontes de exposição, né? Como água e alimentos contaminados, né? Alimentos como peixes, carnes bovinas e suína com ossos, leite bovino também, produtos contendo chumbo, né? Como eu já mencionei no slide anterior, por inalação de partículas liberadas, né, por indústrias, e pela ingestão também, né, de terra, poeira,
contaminadas por tinta, né? Principalmente as crianças, né? Que têm o hábito de colocar a mão na boca. Bom, aqui é um projeto de lei que foi aprovado em 2005, onde ele fala sobre o chumbo, né? Ele fixa um limite máximo de chumbo que é permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, também vernizes e materiais similares e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, primeiro, essa lei ela fixa o limite máximo de 0,0% de chumbo permitido em tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies. Também fica proibida a fabricação, comercialização e distribuição dos produtos referidos no artigo anterior com concentração superior a 0,006% de chumbo em peso, expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou conteúdo total não volátil. Essa lei ela não se aplica às tintas, vernizes e materiais similares de revestimento de superfícies que são usadas em equipamentos agrícolas e industriais, também em estruturas metálicas industriais, agrícolas e comerciais, no tratamento anticorrosivo à base de pintura, na sinalização de trânsito e de segurança, em veículos automotores, aviões, embarcações e vagões de transporte ferroviário, artes gráficas, em eletrodomésticos e móveis metálicos, em tintas e materiais similares de uso exclusivo artístico e também em tintas gráficas. Então, assim, o objetivo principal desse projeto de lei é reduzir os riscos à saúde humana, né, em particular à saúde de crianças, que poderiam estar expostas ao chumbo como consequência da utilização de tintas em residências e materiais protegidos com tintas, né, a que a criança tenha contato. A fabricação desses produtos e seus respectivos usos, eles implicam riscos à saúde humana, assim também como para o meio ambiente. E por essa razão, o chumbo e seus compostos, eles vêm sendo substituídos na produção de tintas, devido à existência de várias alternativas que implicam em riscos menores. As crianças, elas são mais vulneráveis à intoxicação por chumbo, né, do que os adultos. Uma criança que ingere uma grande quantidade de chumbo, ela pode desenvolver anemia, cólicas abdominais, né, fraqueza muscular e danos cerebrais. Então, o limite máximo fixado, né, foi de 0,06% de concentração de chumbo, tal qual o proposto por outros países, né, como a Austrália e Estados Unidos, que protege tanto a saúde de crianças como de trabalhadores. No organismo humano, o chumbo ele não é metabolizado, né, e sim complexado por macromoléculas, sendo diretamente absorvido, distribuído e excretado. A absorção do chumbo no nosso organismo, ele depende e é influenciada pela roda de exposição, a espécie química formada, o tamanho da partícula, né, no caso de particulado, solubilidade em água e variações individuais fisiológicas e patológicas. O chumbo ele entra no nosso corpo principalmente por inalação ou ingestão. Os tratos gastrointestinal e respiratório, eles são os principais sítios de absorção do chumbo, né? Que uma vez absorvido, ele é encontrado no sangue, em tecidos moles e mineralizados. Bom, a principal e mais frequente via de absorção de chumbo pelos adultos é a inalatória, né? Tendo em vista a maior possibilidade que a gente tem em contato com o composto de chumbo orgânico e inorgânico no ambiente de trabalho. Já para as crianças, a via digestiva é a principal, pelo grande contato ambiental com poeiras, tintas e brinquedos e paredes de domicílio. As crianças elas têm o hábito de colocar a mão na boca, né, de comer coisas que encontram no chão, e também, eventualmente, com familiares que trabalham em fábricas expostas a esse chumbo, né, que elas estão ali em contato. A Agência Ambiental Norte-Americana, EPA, ela estima que a ingestão de poeira devido ao hábito, né, mão-boca de uma criança de 1 a 6 anos de idade é em média de 200 miligramas por dia, que elas ingerem, né, de chumbo, podem ingerir. Em adultos, o chumbo é absorvido via oral em torno de 5 a 15% e pelo trato gastrointestinal a absorção é de aproximadamente 10%. As crianças, elas são mais sensíveis à absorção do chumbo, né, e podem absorver de 40 a 50% ingerido, podendo reter até 32%.
Vale lembrar que a absorção de chumbo pela via digestiva, ela depende principalmente de fatores dietéticos, como o estado de jejum, a ingestão de proteínas e de presença de cálcio, ferro e fósforo. Uma deficiência desses nutrientes aumenta a absorção de chumbo e vice-versa, né? Provavelmente pela competição desses minerais por um mesmo mecanismo de transporte. Estudos demonstram que há uma relação recíproca entre o conteúdo de cálcio da dieta e a absorção do chumbo. Como que é feita a distribuição do chumbo, né? Bom, o chumbo absorvido da corrente sanguínea, ele distribui-se rapidamente pelos tecidos, seguindo uma cinética bastante complexa, com vários compartimentos e subcompartimentos com meias-vidas de eliminação específica. Essa cinética ela pode ser simplificada para 3 compartimentos mais importantes, né? O sangue, que ele possui 2 subcompartimentos, o plasma e eritrócitos, tendo meia-vida de 36 dias. Os tecidos moles, com 2 subcompartimentos de meias-vidas de eliminação rápida e intermediária, né, sendo de 40 dias o tempo de meia-vida. E o osso, com 2 subcompartimentos com meia-vidas de eliminação diferente, né, onde tem o osso trabecular e o osso cortical, sendo de 27 anos o tempo de meia-vida. O transporte entre esses compartimentos, na maioria dos modelos, é assumido como de primeira ordem em doses não muito elevadas. Acima desses níveis, a cinética entre esses compartimentos e mesmo entre subcompartimentos é menos linear. Essa cinética, ela explica em grande parte o que acontece clinicamente, né, em casos de intoxicação e no monitoramento de expostos. No sangue, o chumbo ele está praticamente ligado aos eritrócitos, né, 98 a 99%, e o restante, 1 a 2%, ele encontra-se no plasma, na forma difusível ou ligado a proteínas. O chumbo difusível no plasma, ele transfere-se para os órgãos, onde ele vai atuar de forma tóxica, e para os ossos, onde parte fica fixado na matriz óssea, né, na forma de complexos estáveis de fosfato, e parte ele se deposita em subcompartimento de meia-vida intermediária, disponível para mobilização para o plasma e, consequentemente, para outros órgãos, né, como cérebro e rins. Na gravidez, os níveis de chumbo no sangue eles tendem a cair no início, né, provavelmente em função da hemodiluição, e aumentam no final, devido ao aumento de mobilização óssea de depósitos ativos e redução da excreção no período final da gravidez. Com relação aos órgãos de meia-vida intermediária, nos quais o chumbo ele tem também uma ação tóxica importante, o chumbo ele tende a acumular-se com maior facilidade na seguinte ordem, né? Fígados, rins, pulmões e cérebro. Só que essa ordem de acúmulo, ela não corresponde, no entanto, à ordem também de efeitos adversos, né? Diversos modelos de cinética de chumbo têm confirmado a asserção de que cerca de 95% da carga corpórea de um adulto encontra-se nos ossos. E para as crianças, essa taxa varia de 70% a 75%. Isso mostra que ocorre um aumento da deposição de chumbo ao longo da vida. O tecido ósseo, no entanto, ele funciona como 2 compartimentos com meia-vida de eliminação diferente, que é pelo osso trabecular, de mobilização mais rápida, e o osso cortical, de depósito mais prolongado, né, com meia-vida por volta de 25 a 30 anos. Essa cinética explicaria a persistência de níveis alterados de intoxicação por chumbo em pessoas que já cessaram a exposição há muito tempo, né, desde que tenham se exposto a concentrações elevadas. Estudos com isótopos de chumbo mostram que aproximadamente 40 a 70% do chumbo sanguíneo ele provém de depósitos ósseos. Estima-se que um adulto entre 60 e 70 anos ele tem uma carga óssea de chumbo de cerca de 200 miligramas, enquanto crianças abaixo de 16 anos têm cerca de 8 miligramas. Isso ele mostra que, como eu já falei, que ocorre um aumento, né, da deposição de chumbo ao longo da vida. Por isso essa diferença entre quantidade de chumbo, né, de um adulto para uma criança. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Silva e eu vou dar continuidade à apresentação que fala sobre a toxicologia do chumbo. Distribuição. O processo de distribuição do chumbo pelo organismo ele depende da sua taxa de transferência da corrente sanguínea para os diferentes órgãos e tecido. Entre crianças e adultos, existem inúmeras diferenças relacionadas à idade.
Então, uma vez que esse chumbo é absorvido, o chumbo ele se distribui entre o sangue e os tecidos moles, como os rins, medula óssea, fígado e cérebro, e os tecidos mineralizados, que são os ossos e os dentes. Então, vários modelos cinéticos têm sido propostos para explicar a distribuição do chumbo no organismo. Rabinowitz e colaboradores lá em 1976, eles sugeriram um modelo de três compartimentos, que está mostrado nessa figura 1, no qual o primeiro compartimento seria o sangue, que estaria em comunicação diretamente com o compartimento 2 e 3. O segundo reservatório seria composto dos tecidos mole, e o terceiro reservatório seria constituído principalmente dos ossos, que conteria elevados níveis de chumbo corpóreo. Então, os tempos de meia-vida do chumbo nos três compartimentos são bastante diferentes, e sendo estimados em 36 dias para o sangue, 40 dias para os tecidos moles e 27 anos para os ossos. Foi concluído que os ossos representam compartimento em que a cinética de eliminação ela é mais lenta, principalmente o osso cortical, enquanto que é mais rápida é observada tanto no sangue e alguns dos tecidos moles. Bom, dose letal e concentração letal. Bom, a dose letal é aquela capaz de levar a óbito 50% da população a qual a dose foi administrada. Bom, a dose letal do chumbo, então a tolerância do chumbo vai variar de acordo com o indivíduo. São raros casos que são de morte por causa de uma dose única. Também é de consenso que uma pessoa com mais de 80 mg desse metal no corpo, por 100 ml de sangue, ela está gravemente envenenada, que pode acabar levando à morte ou vários danos severos. Já a concentração letal, ela é aquela capaz de levar a óbito 50% da população exposta a tal concentração. Então, aqui a gente tem essa tabela mostrando a concentração do chumbo no sangue e efeitos sobre a saúde, onde mostra de 100 mg até de 10 a 100 mg, e fazendo comparativos entre adultos e crianças. Bom, com 10 mg no sangue desse metal, em adultos acaba levando a hipertensão, e em crianças acaba levando ao desenvolvimento de lesões como a protoporfirina e a eritrocitária. Já 20 mg desse metal da concentração desse metal no sangue, em adultos acaba levando a protoporfirina, a eritrocitária, e em crianças leva a velocidade de condução nervosa. 30 mg acaba levando a perda de audição ou algum dano na audição. Em adultos e em crianças acaba tendo um decréscimo de metabolismo de vitamina D. Então, 40% de concentração leva à infertilidade, efeitos renais, neuropatia, fadiga, cefaleia do abdominal em adultos, e em crianças acaba levando a alteração da síntese de hemoglobina. 50 mg na concentração no sangue, em adultos acaba levando a síntese de REM, anemia, sintomas gastrointestinais, cefaleia, tremor, latergias e toteiras. E em crianças acaba levando a cólica abdominal, neuropatia, encefalopatia, encefalopatia, anemia, nefropatia e toteiras. E 100 mg dessa concentração no sangue acaba levando em adultos a encefalopatia. E em crianças, essa dose de 100 seria em adultos, seria de 50 para crianças. Então, quando maior a concentração no sangue, maior o dano, que vai chegar um momento que vai acabar levando a óbito. Metabolismo, biotransformação do chumbo. No organismo humano, o chumbo não é metabolizado e sim complexado por macromoléculas, sendo diretamente absorvido
distribuído e excretado. O chumbo, por ser um elemento metálico, mesmo que se apresentando com diversas espécies químicas inorgânicas diferentes, o chumbo inorgânico ele não sofre a biotransformação enzimática como a maioria das substâncias químicas, que são absorvidas pelos animais. O seu metabolismo acaba se restringindo-se a uma cinética de distribuição e excreção que é bastante complexa. Por sua vez, depende da forma química ingerida ou inalada, no qual a forma química ingerida é uma via predominante da população em geral e a via inalada é uma rota mais importante na exposição ocupacional, no qual esse processo definirá seu potencial, tanto de oxirredução, ionização, ligação a proteínas, passagem por membranas ou passagem por barreiras, acúmulo tecidual e excreção renal. Exceto pelos compostos orgânicos, o chumbo ele pode ser absorvido pela pele e a forma inorgânicas eles são absorvidos apenas pelo processo de via inalatória e via indigestiva. Bom, também ao contrário do chumbo inorgânico, o chumbo orgânico ele é metabolizado pelo fígado, a chumbo triaquil e chumbo inorgânico, no quais são responsáveis pelo efeito tóxico no nosso organismo. Bom, também enfatizando a diferença entre a taxa de absorção e retenção em adultos e crianças, crianças absorvem até 40 a 70% da dose gastrointestinal e retém de 1/3 do que eles absorveram. Mas os adultos ele absorvem somente 10% e retém 1% do que eles absorveram. Este é um exemplo bem dramático das diferenças do metabolismo e risco tóxico entre crianças e adultos. Também notado-se que o chumbo tretetila ele frequentemente permeia a pele, provocando doenças ocupacionais. Adolescentes, crianças e adultos, ele pode ser exposto quando aspira a gasolina e pode ter elevados níveis de chumbo no organismo. Que quando o chumbo tretetila, ele é convertido em chumbo inorgânico no fígado. Então ele é transformado numa forma tóxica. Excreção do chumbo. O chumbo ele é excretado por várias rotas, porém só a excreção renal e a gastrointestinal são de importância prática para esses processos. Então, a quantidade excretada, independente da rota, ela é afetada pela idade, característica de exposição e dependente da espécie. Então, a comparação dos dados sobre a cinética do chumbo em adultos e crianças mostra que crianças até 2 anos de idade retêm 34% da quantidade total do chumbo que foi absorvido, enquanto esta retenção é de apenas 1% nos adultos. Então, a excreção gastrointestinal acontece por secreção de várias glândulas, entre elas as pancreáticas, e por excreção biliar. Possivelmente na forma de um complexo de chumbo de glutationa que isso ocorre. Então, uma fração desconhecida, porém provavelmente importante do chumbo excretado, desta forma ele vai ser reabsorvido. Então, tanto o chumbo da dieta ou até mesmo aquele engolido nas partículas de ar que não são absorvidos pelo trato gastrointestinal, ele vai ser eliminado nas fezes, que contém elevado teor de metal, em torno de 90% do total que vai ser excretado. Então, a maior parte desse chumbo que é encontrado nas fezes, ele é constituído principalmente do metal que não foi absorvido, que passa pelo trato gastrointestinal. Então, o restante ele vai ser derivado da diferença entre a excreção gastrointestinal total e o processo de reabsorção. Então, a distinção entre o chumbo não absorvido e o excretado após a absorção ele tem sido um obstáculo para o entendimento da verdadeira excreção gastrointestinal. Por isso, existem opiniões conflitantes quanto à sua importância nesse processo. Dando continuidade ao processo de excreção do chumbo, a excreção do chumbo
que foram absorvidos nas fezes é cerca da metade da urinária em baixas exposições e também provavelmente menor nos níveis mais elevados. Entretanto, foi realizado um experimento com 2 voluntários que receberam o chumbo por via intravenosa, onde mostrou a ausência do chumbo nas fezes durante as primeiras 24 horas desse experimento, enquanto a urina continha 4,42% da dose administrada do chumbo pela via intravenosa. Já no segundo dia, esses valores foram de 1,5 nas fezes e 1,42 na urina, indicando que a rota fecal pode contribuir tanto quanto a urinária para a excreção total desse chumbo. Bom, a excreção renal ela pode acontecer predominantemente ou talvez exclusivamente por filtração glomerular e provavelmente é seguida pela reabsorção tubular parcial. No entanto, o papel de reabsorção tubular ele não está completamente elucidado. Então, a taxa de excreção urinária do chumbo é afetada pelo fluxo urinário com crescimento durante a noite, porque é quando as pessoas estão dormindo, então não tem um processo de urinação. Uma vez que a concentração do chumbo na urina ele reflete a exposição atual, a medida desse parâmetro tem sido aplicada em saúde ocupacional como teste de exposição ao chumbo. Bom, então continuando, além do chumbo absorvido ser excretado principalmente pela urina, que são cerca de 75 a 80% de excreção, 15% também são excretados pelas fezes através da bilis e secreção do trato gastrointestinal. E outras possíveis rotas de eliminação que a gente tem são suor, a descamação cutânea e cabelos e unhas, que são cerca de menos de 8%. Uma via especial de excreção do chumbo endógeno é através do leite materno. Embora esse tipo de eliminação tenha um pouco de importância do ponto de vista de liberação do organismo, pode acabar representando um risco para o lactante, já que existe uma correlação entre a concentração do chumbo no sangue e o leite. Então, a maioria dos estudos acaba relatando que os níveis do chumbo no leite materno varia entre 10% e 30% daqueles no sangue materno, sendo originalmente na ordem de 0,21 micrograma por decilitro, que é possivelmente mais elevado no colocho do leite maduro. Então, os teores do chumbo no leite materno eles são similares àqueles no plasma. Então, as crianças estarão sob um risco se a mãe estiver exposta a elevadas concentrações desse metal. Então, qualquer que seja a fonte endógena ou exógena desse metal. Baixos níveis do chumbo têm sido encontrados no sêmen também de homens, sem exposição específica. Parece que uma porção significativa desse chumbo se origina na próstata ou da vesícula seminal. Além disso, trabalhadores que estão expostos ao chumbo têm concentração aumentada do metal no fluido seminal, que são aproximadamente 1/10 daqueles que são encontrados no sangue. Então, o organismo acumula o chumbo durante toda a vida de uma pessoa e o libera de forma extremamente lenta, devido à sua grande afinidade pelo sistema ósseo. Então, consequentemente, após uma única exposição, o nível do chumbo no sangue de uma pessoa ele pode acabar retornando ao normal e, no entanto, o conteúdo corpóreo total ele ainda pode ser elevado. Mesmo doses pequenas por um tempo determinado pode acabar causando intoxicação. Assim, grandes exposições agudas do chumbo não precisam ocorrer para que uma intoxicação por chumbo se desenvolva. Então, o conteúdo total do chumbo no corpo está relacionado com os seus riscos de efeitos adversos. Então, esses são os processos de excreção do chumbo. Oi, meu nome é Ingrid e eu vou falar um pouco sobre os efeitos do chumbo causado à saúde.
O chumbo ele promove várias alterações bioquímicas e funcionais no organismo humano. E essas alterações são uma característica importante na toxicidade, né? Para se descobrir a toxicidade. Alguns pesquisadores eles falam que a toxicação aguda é rara, né? Raramente ocorre e é muito confundida com um episódio de intoxicação crônica. Outros pesquisadores eles falam que os efeitos da intoxicação pelo chumbo ele pode ser percebido em várias partes do organismo, seja ele gastrointestinal, neuromuscular, neurológico, hematológico e renal. Nos casos quando há intoxicação gastrointestinal, o chumbo ele altera, né, a musculatura lisa do intestino. Então faz com que o indivíduo ele sinta cólica, dores abdominais intensas, por ocasionar, né, esses espasmos intestinais no organismo. E assim pode também ter febre e palidez. Em questão neuromuscular, o chumbo ele promove a desmielinização e degeneração axonal. Vai prejudicar as funções psicomotoras e neuromusculares, além de alterações no metabolismo de alguns neurotransmissores. Em casos muito raros, o chumbo, na verdade, pode ocasionar fraqueza muscular, fadiga e posteriormente a paralisia. Já em questão neurológica, ocorre muito a questão da encefalopatia. E alguns casos raros, né, ele ocorre a deteriorização mental progressiva. Em relação a hematológicos, né, efeitos hematológicos que o chumbo causa à saúde, é questão que ele interfere em vários pontos da síntese da M, prejudicando na formação, causando concentrações anormais dos precursores da M no sangue e na urina. Alguns pesquisadores, né, mostram que o metal, né, o chumbo no caso, ele provoca distúrbio no metabolismo dos carboidratos. Ocorre anormalidade na síntese endógena de nucleotídeos pirimidínicos, que é a principal fonte do NAD e NADP durante o desenvolvimento do cérebro. Logo, vou dar continuidade, né, à apresentação, falando mais a fundo sobre os efeitos hematológicos, renais, cardiovasculares, neurológicos, hepáticos e biológicos. Em relação ao saturnismo, que nada mais é que a intoxicação que ocorre em atividades ocupacionais com elevada exposição ao chumbo. Em relação a alterações hematológicas, o chumbo ele causa intoxicação sobre as células vermelhas e eritropoéticas na medula óssea. Esses efeitos aí incluem a inibição da síntese da hemoglobina e a diminuição do tempo de vida dos eritrócitos, ocasionando então a anemia. Uma anemia muito forte. Para ser detectada essa anemia, por chumbo, no caso, isso só ocorre quando o indivíduo ele é exposto a uma quantidade alta de chumbo em períodos prolongados. Alguns estudos falam que essa alteração de ferro no organismo humano
causado pelo chumbo, ele pode ser diminuído por suplementos de ferro. Com isso, contribui também para a síntese da heme. Nada mais é que o chumbo, quando ele inibe, na verdade, a capacidade do organismo a produzir hemoglobina através das ligações, porque ele forma ligações covalentes com as cadeias laterais supridrila da cisteína em proteínas. Ele também provoca a inibição do ácido aminolevuliníquico desidratase, o ALA-D, nos processos de incorporação do ferro na proporfirina 9, com a participação do ácido aminolevuliníquico sintase, o ALA-S, e das oxidase do coproporfirinogênico. Esse substrato ajuda nas reações enzimáticas que acumulam-se nos tecidos, e essa reação que ocorre no organismo do indivíduo é característico da intoxicação por chumbo. As enzimas ALA-S, que intermedia a reação entre glicinina e o succinil coenzima A para a formação do ALA, ele demonstra atividade que aumenta, né, a sua exposição ao chumbo, durante, né, a exposição ao chumbo. Essa estimulação da enzima, ela não ocorre por ação direta do chumbo, mas da reação da síntese da heme, e portanto de um processo de retroalimentação que procura manter os níveis de formação da heme. A inibição da enzima ALA-D funciona como um biomarcador altamente sensível ao chumbo, na verdade, mesmo quando os sinais e sintomas clínicos ainda não surgiram, que no caso é o efeito subcrítico. A inibição dessa enzima, ela reflete, né, um aumento de exposição ao chumbo e as alterações da sua atividade precoce, em torno aí de 76% da atividade do ALA-D em relação a esse autor, Ogunisseitan, e seus colaboradores. Em relação aos efeitos renais, quando há uma exposição, né, progressiva e prolongada ao chumbo, pode causar doença renal progressiva e irreversível. E uma delas são a nefropatia por chumbo, que é caracterizada por uma redução gradual da função renal e frequentemente acompanhada por hipertensão. Assim, os efeitos tóxicos, né, do chumbo, ele causa danos renais quando há uma alta exposição dos níveis de chumbo. E eles dividem em disfunção tubular renal reversível e nefropatia intercervical irreversível. Essa disfunção reversível, ela ocorre na maior parte, né, quando a criança se intoxica por via oral. Pode ocorrer também em trabalhadores quando eles são expostos ao chumbo. Já a nefropatia reversível, ela tem um efeito da exposição, né, crônica sobre os rins, e ela é caracterizada por atrofiar ou a hiperplasia da célula tubular. Pode ocasionar também fibrose intercervical progressiva, esclerose glomerular, entre outras coisas.
A, a nefropatia aguda, ela pode incluir os corpos de inclusão nuclear, alterações fisiológicas da mitocôndria, né, e das células epiteliais dos túbulos, né, proximais. Além disso, a nefropatia crônica, ela é descrita principalmente quando, né, ela ocorre mais em trabalhadores quando é exposto a esse metal, que é o chumbo, né, no caso. Além disso, as alterações, essa exposição, né, que esses trabalhadores podem eventualmente ter, o chumbo ele altera a morfologia e os funcionamentos dos rins, né, que estão limitados aos túbulos renais e as células, na verdade, proximais. Os danos, elas podem ser manifestados ou observados quando há uma redução de aminoácidos e glicose, ácido hídrico. Em casos mais avançados, podem até ocorrer hiperaminoaciduria, né? Glicosúria e hipofosfatemia, combinada com hiperfosfaturia, né? São casos bem mais avançados e raros de se acontecer. Em questão cardiovasculares, alguns estudos mostram que o chumbo ele afeta o sistema cardiovascular, produzindo lesões cardíacas, né? Algumas anormalidades eletrocardiográficas e aumento na pressão sanguínea. Quando ocorre, né, uma intoxicação aguda por chumbo, essa pressão sanguínea pode ocasionar pode aumentar, né, e ser frequente, e quando ocorre isso, pode ocasionar danos ao miocárdio e hipotonia. Além disso, mesmo tendo essas evidências, né, o chumbo, comparado a outros fatores que afetam essa pressão sanguínea, é relativamente pequeno se comparado, né, a questão da pressão sanguínea ocasionada pela exposição pelo chumbo, né, e comparado com outras doenças que afetam essa pressão, é muito baixa, em torno de 1 a 2% dessa variação. Já os efeitos hepáticos, alguns estudos eles mostram que não existe evidências relacionadas ao conteúdo corpóreo do chumbo aos efeitos do fígado. Porém, alguns estudos já têm controvérsias, né? Outros estudos eles mostram que o efeito do chumbo sobre o sistema hepático, né, ele ocorre uma síntese da heme, que pode produzir a capacidade funcional do citocromo P450 do sistema hepático para metabolizar drogas. Ocorre essa alteração, né, e são mais prejudicados em criança do que em adultos. Em adultos essas alterações podem ocorrer muito pouco. Alguns estudos, como desse autor, ele mostrou que
que ele estudou, na verdade, alguns trabalhadores que eram expostos frequentemente por o chumbo, né? E ele analisou os indicadores hematológicos, hepáticos e renais. E em questão, né, dos hepáticos, ele concluiu que seu efeito sobre as funções hepáticas e renal não foi esclarecido. Essa pesquisa não chegou a uma conclusão. Já o efeito neurológico é o órgão mais sensível aí por intoxicação por chumbo é o sistema nervoso, sendo que pode ocasionar encefalopatia, como eu havia falado anteriormente, e é um dos maiores problemas causados, né, em crianças e adultos. Essa encefalopatia é um dos mais sérios desvios tóxicos, né, induzido pelo chumbo. Como eu havia falado, pode ocorrer em criança, é mais em criança, mas também pode ocorrer em adultos. Em casos mais graves, pode ocasionar a perda da inteligência e pode ocorrer também deficiência cognitiva. E essa encefalopatia pode ocorrer nas formas aguda ou crônica. O estado clínico varia da idade, condição geral do indivíduo, a quantidade que é absorvida ali pelo organismo do indivíduo em questão do chumbo, o tempo de exposição, entre outros fatores. Em relação à dose e resposta para as desordens, né, do sistema nervoso central, não é bem conhecida, não tem muito estudo a respeito, mas alguns outros estudos que outros autores mostram que a encefalopatia crônica pode ser um estado residual após a encefalopatia aguda, mas também pode ocorrer por causa da exposição, né, sobre o chumbo em tempos prolongados, né, uma exposição prolongada. E essa exposição prolongada, ela pode também afetar como afeta mais em adultos, ou em criança, perdão, pode também afetar em indivíduos que estão grávidas, né? Pode ocasionar a intoxicação do feto dentro do útero ainda. Assim que ao nascer, né? Depois que a criança nasce, ela pode dar continuidade a essa intoxicação por vários outros fatores. Os mecanismos dos efeitos neurotóxicos do chumbo, ele pode ocasionar também o distúrbio de metabolismo do carboidrato, como eu havia falado no começo, a síntese anormal de nucleotídeos, inibição da respiração celular, entre outros fatores que o chumbo pode ocasionar. Os efeitos biológicos do chumbo, ele tem duas vias. Ele pode ser inalação ou ingestão. Esses efeitos são os mesmos, mas com rota, né, de entrada diferente. Existe interferência no funcionamento normal da célula e inúmeros processos fisiológicos que esse chumbo pode ocasionar. O sistema nervoso, ele pode ser prejudicado, a medula óssea também, e os rins, através do sítio crítico na exposição do chumbo, né? E enquanto os distúrbios na função do sistema nervoso está relacionado aos desvios da síntese da N, que são considerados efeitos tóxicos críticos, como eu já havia falado.
Em questão do tratamento, inicialmente, quando a fase é aguda, a orientação é que esse indivíduo não seja mais exposto à quantidade X aí de exposição ao chumbo, é, vai ter um apoio e depois, ocasionalmente, né, posteriormente, pode ser feita uma lavagem gástrica utilizando sulfato de sódio juntamente com a administração de leite e laxantes à base de sulfato de magnésio, com água também para fazer essa lavagem gástrica. Além da lavagem para o tratamento, né, lavagem gástrica, é, o paciente, quando está assintomático ou quando ele apresenta níveis sanguíneos de chumbo superiores a 50 microgramas por decilímetro, normalmente é tratado com 3 quelantes: o edectato disódico de cálcio, dimercaprol e sucimir. Os dois primeiros são normalmente usados em associação, em função dos seus efeitos sinergéticos, e são administrados por via intramuscular e via intravenosa. O Sucimir também é eficaz. Ele é utilizado mais por via oral e para controle dos quadros de agitação hiperexcitabilidade e possíveis convulsões que podem ocorrer no indivíduo. Para o controle dos quadros de agitação, hiperexcitabilidade e possíveis convulsões, é utilizado o medicamento barbitúricos ou diazepínicos, né? Além que são utilizados também medidas sintomáticas quando o indivíduo é sintomático, e de manutenção inclui assistência adequada às condições respiratórias, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e prevenção do agravamento edema cerebral. Deve ser tratado com manitol ou dexametasona. Podem ser necessárias também a realização de transfusão sanguínea e algumas terapias para tratar quadros mais caóticos, né, de anemia. Como eu já havia falado anteriormente, pode ocasionar cólicas abdominais, né? E essas cólicas abdominais, elas podem ser aliviadas com administração por via endovenosa de gluconato de cálcio, ou, se necessário, morfina ou derivados, né? O tratamento mais específico para a intoxicação por chumbo é a utilização das vitaminas, minerais e ácidos, e fibras também, né? E agentes quelantes. E isso é altamente benéfico para o organismo do indivíduo que está intoxicado, né? Porque vai ter uma resposta aí de desintoxicação e antioxidantes. Conclusão. Bom, a análise dessa apresentação, ela revelou que as principais fontes de exposição ao chumbo são fontes naturais, são fontes advindas do processamento industrial, comerciais, dos medicamentos, alimentos contaminados, entre outras fontes de exposição a esse metal. Então, entre as implicações que são advindas da intoxicação por esse metal tóxicos aos diferentes sistemas do nosso corpo humano, que estão dentro do nosso sistema nervoso, como os depósitos diretos do chumbo nos astrócitos, que são responsáveis pela integridade da barreira hematoencefálica.
Então, esse metal ele prejudica principalmente o desenvolvimento cerebral, podendo ser percebidos em crianças com idades escolares que acabam tendo um desempenho inferior comparado às crianças que não sofreram a exposição a esse metal. Já no sistema renal, o chumbo ele se associa às proteínas que vai provocar vai provocar modificação das mitocôndrias, que vai diminuir os transportes que são dependentes de energia, como a reabsorção, que pode causar a fosfatúria, aminoacidúria e a glicossúria. Já no sistema ósseo, o chumbo ele pode ser responsável por imitar o cálcio e modificar o sistema de proteínas que acaba dependendo desses íons. E também o chumbo ele também age sobre os condrócitos, que afetam o desenvolvimento ósseo que afeta o desenvolvimento ósseo. Então, esse metal ele pode causar alterações nos sistemas hematopoético por reduzir o tempo de vida dos eritrócitos e diminuir a biossíntese da hemoglobina. Então, o chumbo ele inibe também a síntese da cadeia da globulínicas alfa e beta, que vai dar espaço ao aparecimento da anemia hipocrônica, nomocítica e, por fim, no sistema cardiovascular, o chumbo ele leva o indivíduo a apresentar hipertensão, que é devido ao aumento da atividade da bomba de NACA e a interferência da atividade da bomba de potássio, que é a NAK-ATPase. Ela também altera a concentração lipídica, favorecendo o desenvolvimento da asterosclerose. Então, tendo conhecimento da cinética do chumbo é de extrema importância para a maior compreensão da toxicidade desse metal, que uma vez que os riscos dos efeitos adversos à saúde está relacionado com o conteúdo corpóreo do chumbo. Então é de suma importância ter o conhecimento do que ele pode causar no nosso organismo. Essas aqui foram as referências utilizadas para fazer a realização desse trabalho. E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.